Estamos juntos novamente para podermos compartilhar da palavra de Deus, chegando já ao final dessa sequência de 27 estudos bíblicos conhecendo o Criador. Essa é a lição de número 26, que tem como título Justificação pela Fé. Será, Alegre, um estudo realmente importante para os tempos em que vivemos? Wagner, é um estudo importantíssimo. É fundamental que entendamos este assunto da justificação pela fé. É um tema realmente apropriado para esses últimos dias em que estamos vivendo nessa terra, porque a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Então, pegue a sua palavra, pegue a sua Bíblia e venha conosco nesse estudo. Mas primeiro, vamos orar, vamos nos prostrar diante da maior autoridade do universo, nosso Pai Celestial. Querido Pai Celestial, Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado pela dádiva que o Senhor nos concedeu, e através desta dádiva nós temos a certeza que o teu sacrifício, ele não foi em vão. Obrigado por Cristo Jesus ter morrido em nosso favor. Ajuda-nos agora a compreender este assunto da justificação pela fé. É o que eu te peço, Pai, e agradeço já a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já oramos, já pedimos a presença do Eterno conosco, então vamos à primeira pergunta da lição número 26 dos nossos estudos. Quem é a única fonte de salvação segundo a Bíblia? Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. É claro aqui que está falando do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Vamos à pergunta 2. Qual é a condição natural do homem? Romanos capítulo 3, verso 23, Jeremias capítulo 17, versículo 9 e Efésios capítulo 2, versículo 3 e capítulo 4, versículo 18. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. De fato, éramos por natureza filhos da ira, né? Duros de coração, e quando chega o amor de Deus a nós, o nosso coração se abranda e nós nos tornamos filhos de Deus por amor ao seu Filho Jesus. Pergunta de número 3. A sequência é arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus? Atos capítulo 2, verso 37 e 38 e Mateus capítulo 4, verso 17. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Certamente, quando nós encontramos o caminho verdadeiro, o caminho de Cristo, da salvação, o caminho e a sequência é arrependimento, é claro, e depois o batismo em nome de Jesus. Não há lógica em você ser batizado sem se arrepender. Com certeza. Então, essa certamente é a sequência de todos os pecadores que encontram Cristo.
Vamos à pergunta número 4. O que deve ocorrer após o arrependimento? João capítulo 3, versículos 3 a 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É preciso nascer de novo. Nascer pelo batismo, através da água, nascer pelo batismo do Espírito Santo em nossa vida. Vamos então à pergunta de número 5. Qual é a única condição para a regeneração se operar? Lucas capítulo 15, verso 21, capítulo 18, verso 13, Salmos 32, verso 5 e também 1 João 1, verso 9. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está claro aqui que a única condição para que nós sejamos realmente perdoados, regenerados, é confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões. Sem confessar, sem reconhecer o nosso passado promíscuo, o nosso passado pecaminoso, certamente não há arrependimento. A confissão é o resultado de um profundo arrependimento diante de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Pergunta 6. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 João, capítulo 2, verso 1 e Efésios 2, 18. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Com certeza, só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Deus dá-nos o seu perdão, porque Jesus Cristo, seu Filho, pagou a nossa dívida, morrendo em nosso lugar e tornando-se o nosso mediador e advogado. Pergunta 7. O sacrifício de Jesus justifica o pecador arrependido? Hebreus 9, 22, 1 João 1, verso 7, Romanos capítulo 5, versos 8 e 9 e 2 Coríntios 5, verso 21. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aquele que não conheceu pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que maravilha! Esplêndido texto. O nosso coração realmente enche de alegria ao saber que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário foi e é e será suficiente para todo aquele pecador arrependido encontrar o caminho da salvação. O sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Essa é a nossa esperança. Vamos à pergunta número 8. De que modo o pecador se apropria desta justificação? João 3,16 e 36, Romanos 5,1 e Efésios capítulo 2, verso 8. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Somos justificados gratuitamente por meio do sangue de Jesus Cristo e pela fé nos apropriamos dos benefícios do sacrifício do Calvário. Assim Deus é o autor da justificação do pecador. O seu amor é a fonte desta justificação. A morte de Cristo, cujo sangue satisfaz as exigências da lei, é o meio. A fé do pecador nos méritos do Salvador é a condição. Pergunta de número 9. Abraão deixou-nos o exemplo de justificação pela fé em Cristo? Romanos, capítulo 4, verso 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então vemos aqui claramente que pelo exemplo de Abraão, a nossa crença, o crer, o acreditar no sacrifício de Cristo, automaticamente, pela fé, traz justificação dos nossos pecados. Isso é o que é justificação pela fé. Acreditar que Cristo realmente pagou o preço dos pecados que nós nos arrependemos e confessamos. Isso é importante. A fé de Abraão foi contada como justiça. Ele apropriou-se pela fé na obra redentora de Cristo, obedecendo a Deus. Esta obediência conferiu-lhe algum mérito de modo a fazer valer a sua justificação? De modo algum. Ele obedeceu porque a graça de Deus lhe deu este poder. A sua vida de submissão foi a consequência da sua justificação e não o meio. Vamos à pergunta 10. Pode alguém ser justificado pelas suas obras? Romanos 3, 20 e 28, Gálatas 2, 16 e capítulo 3, verso 11. E Tito, capítulo 3, versículo 5. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé de Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
Ou seja, somos justificados pela fé e segundo a misericórdia de Deus que nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Perfeitamente. A única coisa que nós precisamos ter é fé, acreditar, e então Deus age conosco de misericórdia. Abraão, ele é tido como pai da fé, porque ele creu e ele seguiu a orientação de Deus. Vamos a alguns complementos do nosso estudo. Por um ato de justiça, veio a graça a todos os homens para a justificação de vida. Não há aqui nenhuma exceção. Assim como a condenação veio a todos os homens, assim também a justificação. Cristo provou a morte por todos, deu-se a si mesmo por todos, deu-se a cada um. O dom gratuito veio sobre todos. O fato de que seja um dom gratuito é evidência de que não há exceção alguma. Se viesse somente sobre os possuidores de alguma qualificação especial, não teria sido um dom gratuito. Portanto, é um fato claramente estabelecido na Bíblia que o dom da justiça e da vida em Cristo veio sobre todo homem que vem ao mundo. Não há a menor razão pela qual algum homem que já tenha vivido deva deixar de ser salvo para a vida eterna, exceto porque não a receba. Quantos desprezam o dom que se oferece tão generosamente? Diz o texto que pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Alguém pode perguntar-se, por que não são todos constituídos justos pela obediência de um? A razão é que nem todos desejam assim. O dom gratuito vem sobre todos, mas nem todos aceitam. Por conseguinte, nem todos são feitos justos por ele. A morte passou a todos os homens, posto que todos pecaram, e o dom da justiça veio sobre todos os homens na vida de Cristo. Que esperança, que certeza, que alegria que o ser humano tem em conhecer essa mensagem de justificação. Ou seja, não importa, amigo, qual é a sua situação agora, qual é a gravidade do seu pecado. Em Cristo Jesus, você pode, pela fé, ser purificado nesse exato momento. Isso é justificação. A perfeição do caráter é a meta cristã. Perfeição obtida em carne humana neste mundo. Cristo a obteve em carne humana neste mundo, constituindo e consagrando assim um caminho pelo qual nele todo crente possa obtê-la. Havendo-a obtido, fez-se nosso sumo sacerdote no verdadeiro santuário, para que nós a possamos obter. Caminho consagrado à perfeição cristã, página 62. Nós vimos aqui, Wagner, que Jesus Cristo, como homem, ele venceu todas as provações, as adversidades, todas as tentações. E ele nos dá o poder para que nós, como homens, possamos vencer o pecado. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Podemos vencer sim qualquer pecado, nele, em Cristo, não fora dele. Com essa mensagem linda, de certeza e esperança para nós, vamos neste momento clamar ao nosso Deus. Deus eterno, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de justiça, nós te agradecemos nesta hora por termos a certeza de que o sacrifício de Cristo é suficiente para que hoje sejamos perdoados de nossas faltas e pecados. Amém. Dá-nos o teu Espírito, Senhor, e nos convença de nossos erros, mostre aonde temos errado, aonde temos pecado, para que possamos confessar e sermos justificados pela fé. Nós lhe pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.